Bem-vindo ao Mel Lindo Céu. Muito obrigada. No final do vídeo, o Padre Fábio pede ao Todo-Poderoso que abençoe cada um de vocês. Amém. Deus é bom o tempo todo. Fiquem com Deus. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa, na sua vida, falar com você, e assumo esse compromisso com muita responsabilidade. É muito bom saber que na vida nós temos a oportunidade desse encontro. Me faz crescer como padre, como cristão, como gente, como pessoa, porque todas as vezes que nós podemos partilhar a nossa vida, todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos encontrar com alguém, nos encontrar com a vida de alguém, alguma coisa dentro de nós pode acontecer. Essa é a sensibilidade que a gente precisa ter. Você já observou que às vezes nós vamos vivendo a vida e a gente vai perdendo essa capacidade de se encantar com ela, não é verdade? Às vezes nós vamos vivendo tudo de maneira tão mecânica. Outro dia eu estava pensando que na minha vida de muitos deslocamentos, eu sempre corro esse risco de perder a graça de encontrar as pessoas, de estar com elas, de conhecer pessoas. Às vezes o volume de pessoas que passam pela nossa vida é tão grande que de repente a gente já não se sente muito motivado mais a estabelecer novos vínculos, novos relacionamentos. E se a gente não cuida, a gente vai perdendo essa capacidade de se encantar com a vida. A vida vai virando uma mesmice, né? Uma coisa é a gente ter rotina, outra coisa é a gente ter mesmice. A rotina não precisa significar uma mesmice. A rotina é aquele compromisso já estabelecido, diário, cotidiano, que a gente tem, que eu tenho, que você tem. As nossas rotinas podem até ser diferentes, mas nós esbarramos em muitos compromissos, em muitas obrigações que nós temos que cumprir todos os dias. Mas nós podemos encher essas obrigações, esses compromissos cotidianos, de beleza, de leveza. Quando a gente começa a se comprometer, antes de viver o dia, a estabelecer um pacto com a vida, com as pessoas com quem nós convivemos, com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Nessa semana eu tive uma oportunidade muito boa de conversar um pouco com a grande escritora Mélida Pinhon, e ela me disse assim: padre, eu todos os dias eu faço uma espécie de oração pela manhã já há muitos anos. Ela disse: Senhor, me dê hoje a capacidade de compreender o mundo. Eu achei interessante a gente ter um compromisso com o mundo todos os dias. A Mélida, o de compreender o mundo. Eu estou pedindo a graça de me encantar com o mundo, de não perder essa sensibilidade de perceber o que é novo, o que está nascendo agora, diante de mim como possibilidade. A gente sabe que na correria, como eu já dizia, a gente corre o risco de perder essa capacidade. Pedir a Deus a graça de nos encantar com a vida. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja passando por problemas. E tudo que você enxerga na vida é o problema que você tem, é a dificuldade que você tem. O filtro por onde passa a nossa visão, não é? Não pode ser o nosso problema, não pode ser a nossa dificuldade. Problemas e dificuldades fazem parte da nossa vida. Todos nós temos. Mas esses problemas e essas dificuldades não podem ser o filtro por onde nós recebemos a vida. Qual que é o papel do filtro? Se você coloca um filtro para purificar a água da sua casa, é justamente não permitir que as impurezas passem. Você toma aquela água confiante de que ela foi filtrada. Isto é, os excessos nocivos, tudo aquilo que pudesse ser ruim para a sua saúde, foram retirados. Tudo aquilo que poderia danificar o seu organismo foi retirado. E você toma uma água pura. Minha gente, nós precisamos fazer a mesma coisa com a gente. Nós precisamos fazer a mesma coisa, colocar um filtro na nossa cabeça, no nosso coração, para que os nossos pensamentos sejam puros, para que a gente não traga as sujeiras do mundo, para que a gente não traga para dentro de nós aquilo que foi ruim ao longo do dia, ou aquilo que a gente está recebendo de ruim enquanto a gente vive, porque passa pelo filtro. A gente não permite que tudo aquilo que é ruim venha se alojar dentro de nós. A mesma coisa os sentimentos. A gente usa o coração como metáfora onde acontecem os sentimentos.
A gente sabe que não é o coração que sente, né? É todo o cérebro. Mas nós vivemos numa cultura em que o coração tem esse significado. Colocar um filtro no coração para que os seus sentimentos sejam purificados. Para que você não fique guardando sentimentos estragados, nocivos. Para que você possa ter sentimentos puros, assim como uma água pura faz bem ao coração, à nossa vida, o sentimento puro também faz bem ao nosso coração. E colocando esses filtros, nós vamos dando a nós mesmos a oportunidade de sermos melhores. Que a partir do momento que você não está contaminado com pensamentos negativos, a partir do momento que você não está guardando pensamentos pessimistas, diabólicos, você começa a dar uma chance a si mesmo. A partir do momento que você não está guardando sentimentos de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa, que são sentimentos nocivos, são sentimentos que nos adoecem, né? Você já deve ter observado que muitas vezes você fica doente no corpo por causa dos sentimentos que você está guardando. Eu mesmo, quantas vezes eu percebi que adoeci porque me aborreci demais com a vida. Muitas vezes a doença do corpo está diretamente ligado ao mal-estar do coração, dos afetos. Eu já falei para vocês aqui que nós temos que fazer todos os dias a nossa digestão emocional. Assim como a gente come uma comida estragada que não nos faz bem e o organismo reage para jogar aquilo fora, né? Quem já não teve um mal-estar de estômago porque comeu alguma coisa estragada? É horrível. Enquanto a gente não joga aquilo para fora, né, de alguma maneira, enquanto a gente não cura isso que está infeccionado, né, porque o alimento estragado infecciona o nosso intestino, infecciona o nosso estômago, e isso causa um mal-estar terrível. Nós temos cólica, nós temos mal-estar, a gente não consegue viver bem, porque alguma coisa está fazendo mal dentro do nosso organismo. Sentimentos e pensamentos estragados fazem a mesma coisa com a gente. Só que aí ele não dói num lugar só. É um mal-estar generalizado. É aí que vai nascer a depressão, é aí que vai nascer a angústia, é daí que vão nascer todos os desconfortos da nossa alma, quando você amanhece assim com aquela falta de vontade de viver, quando você percebe que você está ficando cada vez mais triste, cada vez mais desanimado, e você não sabe descobrir a razão. E você começa a procurar aí, quem sabe você vai descobrir que a origem de todo esse mal-estar é alguma coisa que está pesando sobre o seu pensamento, alguma coisa ruim que não sai de dentro de você. Ou quem sabe seja um sentimento estragado que você guardou. Um ódio que você está sentindo, um ciúme que você está sentindo. Aliás, se você já sentiu o poder destruidor do ciúme, você sabe muito bem o que eu estou falando. Não há nada pior, minha gente, do que você ter ciúme do outro. É um peso tão grande, porque você não vive a sua vida. Você vive para observar onde está o outro, o que ele está fazendo, com quem ele está, se a vida dele está certa, se está... Às vezes o ciúme é um sentimento autodestruidor. Você já ouviu falar daquelas doenças autoimunes? São aquelas que destroem a sua imunidade. Tem muitas doenças assim, que elas atacam diretamente a nossa capacidade de reagir às agressões dos vírus, das bactérias. As doenças autoimunes são aquelas que a imunidade não consegue ser controlada. Então, qualquer coisa, qualquer invasão de um vírus, de uma bactéria, vai atingir gravemente o organismo. Porque toda vez que o meu organismo recebe a intromissão de um vírus, o que eu faço? Eu começo a trabalhar, a minha imunidade começa a trabalhar para matar esse vírus, para se defender. Eu me lembro quando eu era criança, né? E a gente estudava biologia, a professora, para nos ensinar como é que funcionava o sistema imune, ela colocava um monte de soldadinhos. E aqueles soldadinhos significavam, para nós, para a gente poder compreender, como é que o nosso organismo agia cada vez que entrava um invasor. Ela, a professora, de maneira muito didática, fazia uso da linguagem dos exércitos. Quando entra um invasor num território, como é que o território que está sendo invadido reage?
coloca os soldados para combaterem aquele que está invadindo? Porque quer proteger o território. O nosso organismo faz a mesma coisa. Quando nós somos acometidos por um vírus, por uma bactéria, todo o nosso sistema imunológico, que são esses soldadinhos, se colocam a postos para lutarem. Eles precisam expulsar aquilo que nos adoece. É a força da vida, minha gente, é a inteligência de Deus em nós. É por isso que eu sempre digo, todas as vezes que nós cuidamos bem do nosso organismo, quando nós comemos direitinho, dormimos direitinho, fazemos uma atividade física, nós estamos correspondendo ao que Deus nos deu. É como você cuidar bem de um presente que lhe foi dado. Quando a gente recebe um presente, a pessoa que nos dá espera que a gente vai cuidar bem do presente recebido. Pois é. Cuidar da saúde é a mesma coisa. O sistema imunológico está ali para nos ajudar a preservar a vida que Deus nos deu. Tudo aquilo que melhora a imunidade, alimentação correta, descanso correto, falta de preocupações excessivas, descanso na hora certa, uma atividade física, atividades culturais que descansam, que relaxam, que distraem, tudo isso melhora o sistema imunológico. Amar e ser amado, O amor faz bem à imunidade. Os médicos nos ensinam isso, que quanto mais uma pessoa ama, quanto mais aquela pessoa, quanto mais ela joga para o outro aquilo que ela tem de melhor, maior é a produção de endorfina, dessas substâncias todas que melhoram a nossa imunidade, que põem os soldadinhos todos ali para trabalharem, para jogar fora todas as nossas invasões. Nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, tem que acontecer a mesma coisa. Se a gente guarda pensamentos negativos, pessimistas, se nós deixamos criar dentro de nós um contexto de coisas ruins, a nossa imunidade vai baixando. Nós vamos prejudicando a ação dos nossos soldados. Não é assim que funciona? Se eu tenho muitos invasores e poucos soldados, os invasores vão vencer. E eu já vi muitas pessoas sendo destruídas pelo pensamento negativo que nutriam. Pessoas sendo destruídas porque guardavam no coração sentimentos estragados. Destruía a imunidade afetiva. Recorda-se que uma vez nós falamos aqui que neste contexto de muitas maldades, nós vivemos num mundo onde existe muita gente má. Nós sabemos disso. Tem muita gente boa, mas tem muita gente má. Nós convivemos com essas pessoas maldosas. Nós convivemos o tempo todo com esse contexto diabólico. Por mais que a gente tenha Deus no coração, esse contexto diabólico não diminui por causa disso. Agora, é claro que quando eu interfiro nesse processo e não permito que ele cresça dentro de mim, eu crio uma imunidade para isso. Mas essa imunidade afetiva, espiritual, psíquica, nós precisamos criar dentro de nós. Nós precisamos nos fortalecer para que a gente possa vencer os pensamentos negativos e os sentimentos destrutivos. É por isso que Jesus era muito sábio quando ele ensinava que nós não podemos odiar, que quando alguém bate na nossa face é melhor que a gente ofereça a outro. Ele não estava mandando a gente ser bobo, não. Às vezes a gente compreende isso como um prejuízo, Ah, mas que graça tem isso? Um bate na minha cara, eu viro a face para que ele bata do outro. Jesus está falando de um contexto muito mais amplo. Ele está justamente falando que nós não devemos tratar o mal com o mal, porque todas as vezes que nós tratamos o mal com o mal, nós nos transformamos no mal. Se eu trato o mal com o bem, eu paraliso a força do mal. Se eu neutralizo a força de tudo aquilo que é ruim nessa vida, eu vou dar ao bem a oportunidade de crescer. Consequentemente, eu não guardarei dentro de mim as sementes do mal. O pior de tudo, minha gente, é quando nós percebemos que nós nos transformamos em sementeiras do mal. O outro vem, me conta uma fofoca, eu fico satisfeito em saber aquela fofoca. Na primeira oportunidade que eu tenho, eu conto a fofoca para o outro, mesmo que eu não saiba se aquilo é verdade, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não tenha a comprovação dos fatos, eu já me coloco a esparramar aquilo que me foi trazido. Veja bem, a semente do mal caiu em mim, ao invés de eu sufocá-la, ao invés de matá-la, eu jogo ela para frente. Eu faço flores dessa semente, eu faço ramalhetes dessa semente e mando. Flores estragadas.
flores que não fazem bem. A gente vai fazendo esses pactos o tempo todo. A gente vai estabelecendo esses vínculos o tempo todo. E é aí que nós precisamos tomar cuidado. Tempo de quaresma é um tempo de jejum, de abstinência. Mas nós precisamos ter muito cuidado para que as nossas abstinências, para que os nossos jejuns não sejam apenas ações exteriores. O nosso sacrifício tem que estar diretamente ligado com tudo aquilo que vai julgar para fora as realidades que nos adoecem e que nos matam. A nossa oração tem que estar direcionada na mesma posição. Tem que estar posicionada nesta mesma direção. A minha oração, o meu contato com Deus, a minha experiência com o Senhor, ela tem que me ajudar a me transformar num ser humano mais puro, sem tanta toxina, sem tanta coisa ruim, sem tanta coisa armazenada. Como é que as pessoas vão acreditar no nosso testemunho de cristão se no momento em que nós agimos, nós não demonstramos amor, nós não demonstramos misericórdia, capacidade de perdoar, capacidade de nos reconciliar? E volto a dizer, perdoar não significa você ser bobo, não, porque você tem o direito de tirar o outro. Olha, eu perdoo você, mas a partir desse momento eu não quero mais ter o vínculo. Porque o vínculo faz mal. Porque o outro te prejudica, porque o outro tem uma ascendência negativa sobre você. Você tem o direito. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa amiga. Cuidado para que a influência que o outro exerce sobre você não seja diabólica. Jogue fora, não permita, coloque os limites, estabeleça os limites. Quem controla a sua vida tem que ser você. É você que controla os limites da sua casa, é você que controla o que vai entrar dentro da sua casa, o que os seus filhos vão assistir, quais são os relacionamentos que vocês vão nutrir, é direito seu. Porque senão nós vamos guardando dentro de nós todo esse lixo que o mundo produz em alta escala. Não é baixa escala o lixo que o mundo produz. Um lixo tóxico do ponto de vista espiritual, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista psíquico. É terrível o lixo que o mundo hoje produz. Por quê? Porque são muitas pessoas comprometidas com a maldade, com a mentira, com a injustiça, com o ciúme, com a fofoca. Então nós precisamos tomar cuidado. O lixo está sendo produzido e é produzido dentro das nossas igrejas, é produzido dentro dos nossos grupos de oração, é produzido dentro dos nossos conventos, dos nossos seminários, das nossas paróquias, das nossas sacristias. Nós não estamos livres. Onde existe pessoa, lá também existe a possibilidade da produção do lixo. Não é porque eu sou padre que eu estou livre de não produzir esse lixo. Agora, o que vai fazer a diferença é o quanto que eu e que você estamos comprometidos, o quanto nós estamos comprometidos com a pessoa de Jesus. Nós não queremos outra coisa senão ser a presença de Jesus no meio do mundo de hoje. Ajudar a diminuir o lixo. Ajudar a diminuir as pessoas que só enxergam o lado negativo das coisas. Ajudar a diminuir esta fila de necessitados que está crescendo cada vez mais. Porque, minha gente, quanto mais cresce o mal, quanto mais crescem os adeptos do mal, maior vai sendo a fila dos necessitados. Porque aquele que traz o mal dentro do coração é o primeiro a necessitar da graça de Deus. Necessitar da graça de Deus é muito positivo. É muito positivo. Mas quando a gente necessita, mas não está aberto para essa necessidade, nós vamos engrossando a fila dos necessitados que não conhecem, que não são capazes de reconhecerem dentro do coração que só Deus pode nos ajudar a diminuir essa produção de lixo. E que quanto mais nós estivermos comprometidos através dos nossos jejuns, dos nossos sacrifícios, das coisas que verdadeiramente fazem diferença na nossa vida, quanto mais nós estivermos comprometidos com esse processo de mudança, maior será a chance que Deus vai ter de acontecer na história. Eu convido você a viver esse desafio de diminuir essa produção de lixo que você faz, que eu faço. Começa a pensar aí, né? Qual foi o lixo que hoje eu produzi? Qual foi a toxina que hoje eu produzi? Será que foi o meu ciúme?
Será que foi a maledicência? Será que eu estou olhando com inveja para o outro? Será que eu não estou sendo capaz de administrar a alegria que o outro sente? Será que eu estou arquitetando alguma coisa contra alguém? Será que eu estou sendo mentiroso? Será que eu estou mentindo para as pessoas que eu amo? Será que eu estou sendo infiel? Tudo isso é lixo que nós produzimos. A infidelidade é uma coisa terrível, porque o marido que é infiel, ele produz um lixo que ele está jogando dentro da própria casa. Ele joga sobre o coração dos filhos, ele joga sobre o coração da esposa, ele joga sobre o coração dos amigos que verdadeiramente o amam. A infidelidade matrimonial, tão comum nos nossos dias de hoje, é um lixo que está intoxicando as nossas famílias. Nós estamos assassinando os nossos filhos porque nós jogamos esse lixo na água que os nossos filhos bebem. A gente falava da importância de se ter uma água pura. A atitude muitas vezes de pai e mãe joga sobre a água da família uma toxina que mata, que estraga. É assim como o álcool é uma toxina que mata o corpo que bebe e mata o coração de quem convive com quem bebe. Filhos que estão destruídos, famílias que estão destruídas por causa da força do álcool. Pais e mães descompromissados com a felicidade da família, porque o álcool se transformou num vício. Filhos que não ajudam em nada a felicidade da família, porque estão fechados em seus mundos de drogas, em seus mundos de vícios, de toxinas, de coisas ruins, de infelicidades, que vão gerando dentro da nossa casa, que vão gerando dentro de nós os obstáculos para que a gente possa ser melhor. Sabe, minha gente, às vezes a gente descuida demais da felicidade da gente. Às vezes nós descuidamos demais da felicidade que nós podemos viver. Às vezes nós descuidamos, nós negligenciamos a oportunidade de ser feliz. Todos os dias nós temos essa oportunidade, né? A vida não é maravilhosa, a vida não é espetacular. Muita gente fala isso: a minha vida não tem nada de bom, a minha vida não tem nada de agradável. Minha gente, todos nós temos dificuldades. Às vezes nós olhamos para aquela realidade que parece perfeita, né? Aquela família não tem problema, aquele casal não tem problema. Vai viver dentro daquela casa. Nós temos que descobrir a oportunidade de ser feliz com o que a gente é. Costumo dizer, né? O invejoso é aquele que fica sempre olhando para o jardim da casa do outro, do vizinho, e fica lamentando que não tem um jardim igual àquele. E fica o tempo todo lançando olhares de inveja sobre o jardim que não é dele. Só que, ao invés de cavar, mexer a sua terra, adubar a sua terra e plantar as suas flores, ele vai amargar a sua vida inteira lamentando o que não tem. Às vezes nós fazemos isso, negligenciamos a oportunidade que a gente tem. Você hoje pode ser feliz. Você hoje pode ser uma pessoa feliz, mesmo com todas as dificuldades que você tem. Só que você vai precisar ser criativo. Descobrir no meio de tudo isso o que você pode fazer. E às vezes, minha gente, o primeiro passo para que essa felicidade seja possível é a gente jogar fora, purificar, filtrar da nossa água todos os lixos que nós estamos guardando e produzindo. É jogar fora um pouco do ciúme, é jogar fora um pouco dessa inveja, e a cada dia você sentir que você está caminhando para essa purificação, que você ficará mais leve, que você ficará melhor. Como? Não existe fórmula mágica, viu? Mas eu posso lhe garantir que você pode viver essa experiência de purificação, retirando o que é ruim e ocupando a sua cabeça e o seu coração com coisas boas. Quando você começa a parar de prestar atenção no seu sofrimento, na sua lamúria, e começa a estar um pouco mais atento àquilo que você pode fazer, às pessoas que você pode ajudar, às situações que dependem de você.
e parar de ficar prestando tanta atenção nos defeitos, naquilo que não está dando certo, começar a ser um pouquinho mais otimista, começar a ter um pouquinho mais de tranquilidade no coração, um pouco mais de paciência com a vida, um pouco mais de paciência com as pessoas que estão do seu lado, porque é isso que vai fazer a diferença no final de tudo. É o quanto a gente soube administrar os problemas que a gente... Tenho certeza que muitos de nós vivemos situações, dificuldades que esbarram nesse discurso aqui. Muitos de nós estamos aí intoxicados com os nossos lixos, com os nossos negativismos, com as coisas ruins, com os nossos defeitos cristalizados, e muitos de nós precisamos ser tocados pela misericórdia e pela graça de Deus, que é justamente o que nós queremos. Às vezes, o primeiro passo que a gente dá na direção da graça, da restauração que Deus pode fazer na nossa vida, é justamente a nossa reflexão. Quando a gente chega à conclusão, é verdade, eu estou assim, eu preciso mudar. E quando a gente reconhece que errou, a gente já começou a acertar. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós a sua bênção e conceda-nos a graça de viver essa verdade, este esclarecimento, para que Ele, a partir dele, nós tenhamos acesso ao grande amor que nos habita e que nos move. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.